Tiago capítulo 1, verso 1 ao 4. Tiago capítulo 1, verso 1 ao 4. Assim diz a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém. Irmãos, ao ler esse texto, eu vou pedir para que o Natan possa deixar o verso 1, Natan, por favor, na tela. Quando a gente lê esse texto, a gente começa a meditar nele, algo estranho soa aos nossos ouvidos. Considerem motivo de grande alegria passar por diversas provações. É até estranho dizer isso, né? Mas é isso mesmo que Tiago quer que o Senhor coloque em nosso coração. E ao começar a leitura desse texto, irmãos, o Tiago que a gente está vendo aqui, o Tiago que escreveu essa carta, é Tiago, irmão de Jesus. Há um consenso muito grande de que foi o irmão de Jesus, irmão sanguíneo, ou meio-irmão de Jesus, que escreveu essa carta. E ao invés de começar a carta dizendo Tiago, irmão de Jesus Cristo, filho de Maria, ele diz Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago começa a carta dando uma lição de humildade. Uma lição para a gente de que nós somos todos servos. Nós somos todos servos de Deus e do nosso Senhor, daquele que detém a nossa vida em suas mãos, Jesus Cristo. E não só isso, ele vai escrever essa carta, ele vai destinar essa carta às 12 tribos que estavam dispersas entre as nações. Isso faz a gente lembrar um pouco do dia de Pentecostes. Atos capítulo 2. Um dos textos mais lindos do Novo Testamento. Atos capítulo 2 vai contar a história de como a igreja foi iniciada. E essas 12 tribos que ele faz referência, ele está se referindo aos judeus. E no dia de Pentecostes, os judeus foram os primeiros a ouvir a novidade do Evangelho. As portas do reino foram abertas aos judeus, às 12 tribos. E judeus vindos de todos os lugares possíveis estavam em Jerusalém para ouvir essa mensagem de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Cristo, o homem-Deus prometido ao povo de Israel. E diante dessa mensagem, 3.000 são batizados naquele dia e eles voltam às suas diferentes nações, levando aquele evangelho, espalhando aquele evangelho, eles que foram realmente, que carregaram os evangelhos em todos os lugares. A gente pensa nos 12 apóstolos, mas quem levou esse evangelho adiante foram aqueles primeiros discípulos. E Tiago está escrevendo isso para os judeus e dizendo, olha, agora que vocês são cristãos, a coisa vai melhorar. Vocês, povo de Israel, que sofreram a vida toda no Egito, na Babilônia, na Síria, as coisas vão melhorar. É isso que o Tiago está dizendo? Certamente não. Ele está dizendo, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por várias tribulações, várias provações. Parece que a história está se repetindo, não é? Parece que continua o povo de Deus a sofrer. Se eles estavam esperando algo diferente, esse não era e nunca foi o plano de Deus.
E Tiago está dizendo a esse povo: olha, vocês precisam passar por provações. Isso é um motivo de alegria. E eu queria explorar isso um pouco hoje com vocês. Irmãos, esse povo que estava sofrendo aqui no século I, 20 séculos atrás, esse povo estava sofrendo, pelo contexto da história, perderam seus bens. Tudo o que tinha de material, muitos deles perderam, foram tomados deles pelo Império Romano. Alguns perderam familiares, alguns perderam a família inteira. Outros viram seus amigos, seus irmãos, familiares, parentes, mortos diante dos seus olhos. Muitos perderam a própria liberdade. Muitos se tornaram prisioneiros. E Tiago olha para esses irmãos, esses judeus que agora se convertem ao cristianismo, e diz: considerem motivo de grande alegria passar por provações. Eu não sei o que é que você tem passado na sua vida, não sei como tem sido a situação na sua vida, mas de uma coisa eu tenho certeza, porque a palavra nos assegura isso. As tribulações e as provações são motivos de alegria para a nossa vida. São usadas por Deus para nos moldar o nosso caráter para que a gente se pareça com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Esses irmãos viviam uma vida instável, insegura, foram arrancados do seu próprio lugar. E mesmo assim, consideravam motivo de grande alegria passar por tribulação. Muitos, quando enfrentaram o Império Romano e foram jogados nas arenas para serem devorados pelas feras, cantavam louvores a Deus, agradecendo o privilégio de sofrer pelo nome de Jesus. Que alegria é essa? Como encontrar essa alegria passando por dificuldade? Irmãos, uma verdade que esse texto nos diz é que Deus nos considera pessoas especiais, porque Ele morreu por nós. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Ele morreu para aqueles que estão lá fora. Ele nos considera especiais. Seu sangue fala isso. Mas apesar de ser especiais, nós não somos imunes às provações. Nós não vivemos numa redoma de ferro, num pote de vidro que nos protege de tudo e de qualquer coisa. Nós vivemos no mundo real, onde há corrupção, onde há maldade, onde há dor e tristeza. Ser filho de Deus não significa que estamos livres das dificuldades. Pelo contrário, ser filho de Deus exige que passemos por provações, por tribulações. Atos capítulo 14, verso 22 diz: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Isso é o que a palavra diz. 2 Timóteo 3,12, Paulo vai dizer a Timóteo: todo aquele que viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. E talvez a nossa ideia de perseguição é muito rasa. Talvez a nossa ideia de perseguição é aquela pessoa que pega uma arma, coloca na nossa cabeça e fala: negue Jesus. Isso é um tipo de perseguição. Existem vários tipos de perseguições que você pode passar na sua vida. Mas o que a Escritura está dizendo é que nós somos especiais, mas nós não somos imunes às provações. E Deus não quer que a gente seja. Na verdade, outra verdade que a gente aprende desse texto é que as provações são compatíveis com a fé cristã. As provações são compatíveis com a fé cristã. Nenhum crente é exceção. Como eu já falei, o povo de Deus sempre passou por tribulações, por lutas. E nem Jesus prometeu que nós
estaríamos ausentes dessas provações, não é? Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então por que a gente espera que a vida seja fácil? Por que a gente espera que as tribulações não aconteçam na nossa vida? É uma falsa expectativa que a gente cria, que a gente precisa quebrá-la hoje. A vida é difícil. As tribulações virão. Não é se virão, mas quando. Com qual intensidade? Quantas vão vir ao mesmo tempo? Nós temos que estar preparados para essas tribulações. E Tiago diz mais uma coisa. Estejam alegres por passar por elas. Quantas provações você tem passado hoje? Quais provações têm afligido a sua vida? Eu imagino que só você sabe. Mas a esperança que Tiago nos dá aqui, através de Tiago, Deus está nos dando essa esperança. Observe atentamente o verso 2, ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por tribulações. Tiago está afirmando aqui para a gente no verso 2 que as provações são passageiras. Elas passam. Tem umas que demoram mais do que outras, né? Tem umas que são mais rápidas. Mas Tiago está dizendo, nós passamos por elas. Nós estamos de passagem até desse mundo, não é? Algumas pessoas atravessam uma prova muito rápido de jato. Outras pessoas passam por provas, parece que em cima de um jumento. Demora e parece que não acaba. Mas o alento que a palavra de Deus nos dá é que elas são passageiras, irmãos. Eu gosto da imagem e quando você está viajando de avião e o avião começa a decolar, e geralmente o dia está claro, mas quando você pega um voo que está nublado, está aquele céu escuro de dia, e você passa por aquela nuvem, o avião começa a chacoalhar. Você olha pelas janelas, está tudo escuro. As gotas de água começam a bater na janela de vidro. E depois, quando você sai da nuvem, o avião fica calmo. E você olha para fora e está aquela imensidão do céu azul. Aquela paz, aquela tranquilidade. Eu imagino que essa cena é uma boa ilustração para passar por tribulações. Naquele momento, o avião parece que vai cair. Mas tem alguém no controle. Talvez na sua vida pode parecer que você olha para a janela e está escuro. E o avião está balançando. Mas depois disso vem a bonança. Depois disso vem a ação completa. E além disso, irmãos, além de saber que as provações são passageiras, Tiago também vai dizer que elas são diversas. Na NVI fala diversas provações. Na Almeida fala várias provações. Essa palavrinha várias tem a ideia de muitas cores. Então, ele está dizendo que as provações têm tonalidades diferentes. Tem provações mais intensas e menos intensas. Mais fortes e um pouco mais fracas. Mas por todas elas, nós passamos. Elas passam. E Tiago vai dizer, considerem isso uma grande alegria. Uma grande alegria. Além disso, no verso 3, seguindo aqui a leitura do texto, Tiago vai dizer, vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Existem dois tipos de palavras no original para perseverança, ou paciência. Paciência com os outros, com as pessoas, nos relacionamentos, e paciência com as situações da vida.
Tem gente que é muito paciente com as pessoas, mas quando vem uma situação difícil, se desespera. A paciência que Tiago está se referindo aqui é uma paciência com as situações. É uma paciência que triunfa diante das situações da vida, que sempre vence, independente do que passe. As provas, irmãos, não são ao acaso. As provas não são coincidência. As provas são instrumentos pedagógicos utilizados pela mão de Deus para moldar a sua vida. E essa é outra lição que a gente aprende desse texto. As provações são pedagógicas, elas ensinam a gente. E a gente tem que aprender muita coisa nessa vida, não é? Quais são as maiores lições que a gente aprende na vida? É uma aula? É um sermão como esse? São situações que nos ensinam. E muitas vezes qual é a nossa reação? Eu não quero passar por isso. Deus me livre de passar por essa situação. Então, né? Toda ferramenta que talha, dói. Você já viu um escultor fazendo uma escultura de madeira? Ele bate na madeira, ele arranha a madeira, ele risca, ele corta, para que aquele pedaço bruto de madeira tenha o formato que ele deseja. Assim também como a pedra. E assim também Deus, às vezes, pega essa talhadeira e molda a nossa vida, molda o nosso caráter, e isso é doloroso. Eu sei que é. Mas é o jeito de Deus fazer o nosso caráter se parecer com o dele. Isso é motivo de grande alegria. Ele quer que a gente se pareça com ele. Por isso o Tiago está dizendo, é motivo de grande alegria passar pela talhadeira. Passar pelas provações. É motivo de alegria. Na prova, a gente se humilha mais. A gente revela que nós somos dependentes de Deus. Sem Ele, a gente padece. Na prova, a gente vê que nós somos frágeis. Nós somos frágeis. A gente deixa de ser capitães da nossa própria alma. E a gente corre para o único refúgio seguro, que é os braços do nosso pastor amado. Irmãos, é bem importante lembrá-los que a tentação e a provação são coisas distintas. Na verdade, são coisas bem diferentes. A tentação, como Jesus sofreu no deserto, por exemplo, a tentação não vem de Deus. E o próprio livro de Tiago, lá no verso 13, se você me acompanhar, capítulo 1, verso 13, vai afirmar isso. Tiago 1,13 diz, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, verso 14, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Como um peixe no anzol, coloca uma isca e é arrastado, é seduzido e logo é morto. Então, irmãos, se Deus não tenta ninguém, quem é que tenta? Tiago vai dizer os nossos próprios maus desejos. A gente já estava apontando para o diabo, né? Nós somos tentados pelo nosso próprio mau desejo. O diabo usa esse mau desejo para o mal, com certeza. Por isso nós somos arrastados e seduzidos. Então a tentação, irmãos, não vem de Deus, vem de nós mesmos e pode ser usada pelo diabo. E tem o propósito de nos destruir. Esse é o propósito da tentação. Satanás não queria tentar Jesus para que ele fosse melhor, para que ele fosse mais filho de Deus. Ele queria destruí-lo, queria acabar com o seu ministério. Em contrapartida, a provação, como esse texto nos afirmou,
ela vem de Deus. A aprovação é dada pelo Senhor. Para nos destruir? Não. Para construir o nosso caráter. Propósitos diferentes, origens diferentes. Por isso Tiago está afirmando com clareza no verso 2. Considerem, gente, motivo de grande alegria passar por provação. Não por tentação, por provações. Porque é Deus construindo em você o caráter que Ele deseja. Devemos dizer amém. E verso 4, Tiago vai terminar essa ideia aqui dizendo: a perseverança, uma vez que a fé foi provada, uma vez que a fé foi colocada no fogo e as impurezas foram removidas, a fé sai do fogo como um ouro puro, sem impurezas, do jeito que Deus quer. E essa fé provada vai produzir em nós perseverança, aquela força para continuar caminhando ao lado de Jesus Cristo. E a perseverança, verso 4, deve ter ação completa. Ação completa, a fim de que, com o objetivo de que vocês sejam maduros, vocês estejam prontos para entrar nos céus, para que vocês sejam íntegros, completos, sem faltar pedaço nenhum. E então, a perseverança tem que ter ação completa. Enquanto a prova continua, irmãos, Deus está trabalhando. E às vezes acaba uma prova e vem outra, não é? Às vezes vem várias ao mesmo tempo. Mas Deus está trabalhando. Deus está no controle. Você já deve ter passado numa rua, numa avenida aqui na cidade e ter lido uma placa dizendo: estamos em obras. Estamos melhorando para você. Já viram alguma placa assim? Eu me sinto assim quando eu passo por provações. É como se Deus estivesse dizendo: está em obra, se acalma. Quando terminar a obra, vai ser melhor do que era antes. Irmãos, concluindo, o texto não está dizendo para a gente por motivo de alguma alegria. Ele está dizendo: considerem motivo de grande alegria, ou em outras versões, de toda alegria. Foi essa atitude que impactou o mundo. Foi essa atitude que as pessoas que não eram cristãs viram nos cristãos do primeiro século. Pessoas que perderam tudo, perderam seus bens, perderam sua família, perderam seus amigos. Estavam alegres, louvando a Deus por passar por provações. Isso mexeu com as pessoas. As pessoas queriam saber que loucura é essa, que as pessoas passam por dificuldades e ainda assim se mantêm íntegros, alegres. Foi esse testemunho que transformou o mundo. Isso só é possível, irmãos, porque a nossa esperança não está nos homens. Nossa esperança não está na política, nos religiosos. Nossa esperança está em Deus. Amém? E Ele está no controle de tudo. Ele detém tudo em suas mãos. E é uma mão poderosa. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Que Deus possa abençoar a sua vida. Essa mensagem possa penetrar no seu íntimo. Você possa colocá-la em prática. Lembre-se que você está em obras, mas ela vai terminar um dia. Deus seja louvado. Oremos. Senhor, somos tão gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio de podermos estar aqui em comunhão, em família, podendo desfrutar da Tua palavra, podendo abrir a Tua Escritura, ouvir a Tua voz e então ter uma direção para seguir. Pai, nos ajuda no dia de hoje, durante essa semana e durante a nossa vida, a enxergar as provações não como uma coisa ruim, mas como um motivo de grande e de toda alegria.
Que a gente possa entender, raciocinar que as provações são o teu método, Senhor, de nos moldar à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Pai, é tão bom ter o nosso caráter mudado. É tão bom deixar de ser uma coisa e passar a ser outra. E que essa obra, Pai, continue até o dia que o Senhor nos permitir viver nessa terra. Ou até o dia que o teu filho voltar para nos levar. O que nos espera, Pai, depois daquela nuvem densa de trevas, é um céu azul e imenso. E ansiamos, Pai, te encontrar de braços abertos para nos receber, nos chamando de filhos e filhas amadas de Deus. Pai, mal podemos esperar por esse dia, mas enquanto não chegamos, enquanto não estamos lá, nos ajude, Pai. Nos ajude e que o Teu Espírito Santo possa nos guiar todos os dias a passar pelas provações com êxito, a reconhecer que a nossa fé necessita ser provada. E quando a gente pensar em murmurar, que a gente lembre que o Senhor está no controle de todas as coisas. Louvado seja o Teu nome por isso, hoje e para todo sempre. Amém.